Ao longo da história da arte, eu posso te dizer que se não fosse a preocupação do ser humano com a morte, a gente saberia muito pouco sobre as nossas culturas, sobre aquilo que ficou para trás. Se tu pensares os egípcios, todos os textos que eles nos deixaram, que sobreviveram para nós, eles têm relação a isso. Eles estavam nas tumbas, nas mastabas, nas pirâmides. Eles ficaram para complementar essa vida pós-morte, foi o que ficou para nós. Quando você entra na emergência do hospital, por exemplo, num plantão, você está convivendo com ela o tempo inteiro, com a morte. E pode ser que aquele dia não aconteça nada, né? Mas também pode ser que outros dias você tenha várias emergências, dessas várias emergências você tenha que dar a maldita da notícia da morte. A gente vive em rede, né, interligado, né, culturas e diferentes povos, mas a nossa relação com a morte, ela implica numa perda, né? E para o capital, para a sociedade capitalista, né, a perda é um problema, porque nós vivemos no sentido de acumular as coisas, né, ganhar as coisas, certo? Então, um dos motivos de tanto adoecimento, de tanta perplexidade, se deve ao fato de que nós não nos convencionamos a pensar sobre a morte, né? Não significa idolatrá-la, não significa nada disso, mas pensar o que significa, o que implica esse acontecimento na minha vida. Quando você dá a notícia da morte para uma familiar, entendeu? A primeira coisa que eu geralmente percebo é o olhar. Entendeu? É como se a pessoa não tivesse mais ali. O olhar dela tivesse uma cortina, tá? Entre o rosto daquela pessoa e o meu, e ali ela não estaria enxergando mais nada. Isso é por fração de segundos, tá? E o que você vê é que existe um silêncio de segundos também, mas parece que é uma eternidade. Até a pessoa virar para você e dizer: não, doutora, não pode ser verdade, não, doutora, eu não acredito, né? Em casos extremos, né? A gente costuma dizer que o sujeito contemporâneo trata a morte como o sujeito do século XIX tratava o sexo. Eles tinham a morte muito próxima, tratavam com naturalidade, o sexo era um tabu. Todo mundo fala de sexo, expõe, mas a morte é um tabu. Porque a gente não lida com a morte de uma maneira natural. E a arte vai tentar tratar disso através da imagem, através do gesto, de uma forma que aproxime isso do espectador. Perder para alguém hoje, perder para qualquer sujeito hoje, é algo muito complicado dentro dessa própria condição. E você falou uma questão do fenômeno religioso, que as próprias religiões estão deixando de lado essa ideia do morrer. Por quê? Quais são as igrejas que estão prosperando nos dias de hoje? São aquelas que falam da teologia da prosperidade, né? Que tem que se viver o aqui e agora, que tem que ser feliz hoje, que amanhã não importa. Eu acho que a gente precisa fazer uma retomada desse processo. Para nós, infelizmente, a morte virou uma questão de vergonha, né? Virou uma questão de vergonha. E não é isso, né? A morrer é simplesmente o fim de uma etapa. Significa apenas isso, né? E eu acho que é esse processo que nós temos que ressignificar.